Você por acaso sabe por que o Hashirama é chamado de Deus Shinobi? E, mais importante, você sabe tudo o que ele fez de errado, mesmo sendo o ninja mais forte da história? Hashirama Senju foi o primeiro Hokage, o mestre do Mokuton e o único capaz de vencer o Madara, mas também foi o cara que achou que dividir as bijus resolveria alguma coisa. Se continuar no vídeo, vai entender por que o Hashirama foi um símbolo. Filho de Butsuma Senju, irmão mais velho de Kawarama, Itama e também Tobirama, nasceu no meio de uma guerra entre os clãs mais fortes, uma época em que a expectativa de vida era de 30 anos. E mesmo nesse ambiente, já era um gênio. O tipo de ninja que, ainda jovem, já superava a maioria dos adultos do próprio clã. Não só em força, Hashirama já carregava algo raro de se ver naquele mundo e naquela situação, que era a esperança de que algo podia mudar. Mesmo tendo perdido 2 irmãos para a guerra e mesmo tendo crescido com um pai que via compaixão como fraqueza. Mas o mais curioso sobre Hashirama é que ele não era só um idealista. Ele era alguém que acreditava na paz, mas também estava disposto a matar por ela. E se fosse necessário acabar com um amigo para proteger a vila, ele faria. Palavras dele, não minhas. Hashirama foi o ninja mais poderoso do seu tempo, e talvez de todos os tempos, se formos contar que ele não tinha nenhum poder externo. O Mokuton era natural dele e dominava o modo sábio. Ele também não tinha o Rinnegan sem algum doujutsu ou uma biju, apenas a maior quantia de células do Hashirama no corpo de toda a obra. Ele era descendente do Ashura Otsutsuki, por ser no Senju, isso é óbvio, mas também a reencarnação dele, e isso, claro, os colocou em problemas com o clã rival. Descendente do irmão mais velho de Ashura, o tão famoso confronto de vontade do fogo contra a maldição do ódio dos Uchihas. E isso vai ser divertido falar mais pra frente. Mas o que fazia os Senju serem tão temidos? Porque, bem, eles estavam entre os 2 clãs mais fortes quando existiam, então tinha mais do que motivos para temer eles. O nome Senju significa 1000 mãos, porque enquanto os outros clãs se especializavam em uma única área ou apenas em algumas, os Senju eram bons em tudo, ninjutsu, genjutsu, taijutsu, eles eram perigosamente completos. Por isso, ficaram conhecidos como o clã com 1000 mãos. Todo líder deveria sonhar com um Senju no seu exército, ou pelo menos rezava para não enfrentar um. E tem um detalhe curioso aqui, os nomes dos Senju da era clássica quase sempre terminavam com kanji ma, que significa espaço, intervalo ou o que fica entre 2 coisas. Tobirama, por exemplo, pode ser lido como espaço entre portas. Isso tem tudo a ver com o papel dele na obra, administrar a tensão entre os Senju e os Uchihas e manter a vila funcionando entre 2 extremos. Já Hashirama significava espaço entre pilares. E se você pensar bem, ele e o Madara eram justamente isso, os 2 pilares que sustentariam a nova vila. 2 nomes que carregam a ideia de equilíbrio entre forças opostas. E o clã Senju era exatamente isso, o meio do caminho entre caos e ordem. Imagina crescer num mundo onde crianças são mandadas por campo de batalha. Esse era o cenário onde Senju e Uchiha estavam em guerra constantemente. E foi nesse inferno que Hashirama nasceu, o mais velho dos 4 irmãos, com o honroso destino de liderar o clã para terminar a guerra e exterminar os Uchihas. Mas, como você já deve saber, não foi muito bem assim que aconteceu. Hashirama sempre pensou diferente do ambiente em que ele estava. Em vez dele ter crescido com um pensamento igual aos outros na guerra, que era de que um lado teria que ser erradicado para vencer, ele queria encontrar uma maneira de acabar com ela. Naquela época, morrer em batalha era visto como uma honra, e Hashirama rejeitava isso. Ele queria um mundo onde as crianças não precisassem morrer para provar que eram guerreiros. Aqui dá muito bem para ver a diferença entre Tobirama e Hashirama. Tobirama, apesar de ter um pensamento parecido com o do seu irmão, e apesar de ter tido as mesmas perdas que ele, sempre teve uma natureza mais racional e pragmática. Sua forma de tentar resolver as guerras foi até mesmo falada por ele quando ele ainda era uma criança, onde a sua ideia era de que os ninjas deveriam seguir um código de conduta. Apesar de ser uma ideia bem interessante, principalmente vindo de uma criança, nem tudo saiu como planejado. Isso só adiaria os conflitos que viriam, o que é bom nos ver muito bem de como isso não funcionava não só nos conflitos, mas também até mesmo nos ninjas que tentam seguir. Tipo aquela de um shinobi deve sempre colocar a missão em primeiro lugar. Foi por causa dela que Sakumo Hatake, um ninja que superava os senins, tirou a própria vida. Ele foi rejeitado pela própria vila porque salvou os companheiros e não completou a missão. Ou então aquela outra. Um shinobi nunca deve mostrar suas lágrimas, que vimos com a Sakura. Nem mesmo Itachi, que é o que eu considero o ninja mais próximo do perfeito nesse mundo, conseguiu seguir essa regra até o fim. Imagina o resto. Claro, tem outras regras como a de um shinobi nunca deve mostrar qualquer fraqueza, que faz até sentido. E também a outra, um shinobi nunca deve revelar seu sobrenome. Isso também faz muito sentido, mas mesmo que algumas regras funcionem, elas não resolvem o problema da natureza da guerra. E o Hashirama sabia disso. Ele ainda acreditava que existia outro caminho. Essa esperança era o que o diferenciava, não só do clã, mas de todos ao redor. E isso se torna ainda mais claro quando a gente olha para quem ele era dentro da própria família. O pai era um líder frio, e eu acredito que se fosse preciso, descartaria até os próprios filhos. Isso eu vejo Hashirama fazendo a mesma coisa. Ele até mesmo diz isso, mas vamos falar isso mais pra frente, vamos continuar aqui por enquanto. 2 dos irmãos de Hashirama, o Kawarama e Itama, morreram ainda crianças. Mesmo que ele e Tobirama tenham perdido seus irmãos, Hashirama reagia de forma mais empática, enquanto o irmão se fechava. Ele sempre foi guiado pelo coração. Na infância, quando sonhava com o fim da guerra, o Tobirama já estava pensando em regras, sistemas e estrutura. Já Hashirama não. Ele ainda acreditava que o diálogo podia resolver. Era otimismo ou utopia? Bom, talvez. Mas era isso que fazia dele diferente. E essa diferença aparecia até no campo de batalha. O Hashirama era brutal, forte pra caramba, mas nunca usava o poder para impor medo. Ele era aquele cara que sorria até mesmo numa reunião entre Kages.
Ele era o Hokage mais forte e ao mesmo tempo o mais gente boa. Tobirama era o oposto, direto e racional. Se o Hashirama era o coração, o Tobirama era o cérebro. Mas o mundo de Naruto, como a gente sabe muito bem, não perdoa idealistas. Mesmo assim, Hashirama não mudou. Pelo menos não tão cedo. Ele acreditava que existia um jeito melhor, mesmo que ninguém mais acreditasse com ele, e por isso, mesmo sendo o pilar, ele sempre foi espaço entre eles. Ali começou o desejo que futuramente viria a ser a Vila da Folha. Mas como criar paz num mundo onde todos pensam que compaixão não existe? E foi aí que um garoto do clã inimigo ajudou ele. Sem ter certeza, Madara e Hashirama fizeram amizade com o inimigo. Ambos tinham perdido irmãos, ambos estavam cansados da guerra, e os dois queriam a mesma coisa. Um lugar onde as crianças pudessem crescer longe da morte. Eles já nessa época da infância deles, eram mais fortes do que muitos adultos dos próprios clãs. São os maiores gênios de cada clã também, né? Eles serem assim desde pequenos não é tanta surpresa. Mas essa amizade iria acabar em breve. Mesmo suspeitando que eram de clãs rivais, eles ignoraram e continuaram se encontrando, só para aproveitar o pouco de paz que ainda conseguiam ter juntos. Isso até os clãs descobrirem. Hashirama foi pressionado para entregar o Madara, e o Madara também recebeu a mesma ordem, só que contra o Hashirama. Isso fez com que Madara desistisse por um tempo de seus objetivos com Hashirama e despertasse seu Sharingan ali mesmo, por ter perdido uma amizade que parecia irmandade. Mas mesmo assim, o Hashirama nunca parou de tentar. Ele acreditava que a vila poderia existir de verdade. O problema é que cada vez aconteciam mais batalhas. Quanto mais guerras, mais chances disso nunca acontecer. Sinceramente, é uma coisa normal. A ideia da vila não queria dar certo. Ainda mais quando temos o Tobirama contra os Uchihas. E também foi ele quem ceifou a vida do último irmão mais novo do Madara. Só que depois de até mesmo o Hashirama ter sido colocado em um impasse bem tenso, onde para acabar com a guerra teria que tirar a própria vida ou tirar a vida do seu irmão. Esse cara é um homem muito bom, apesar de não ser um dos melhores Hokages. Mas Madara não deixa Hashirama cometer seppuku e decide fazer a trégua. Finalmente, depois de anos e anos em guerra, os Senju e os Uchihas assinaram um acordo de paz. E juntos, eles criaram Konoha, um pequeno passo de que a guerra podia acabar, pelo menos de forma temporária. Isso se Madara não fosse Madara, né? Hashirama de verdade queria que ele fosse o Hokage, porque só assim os Uchihas se sentiriam parte da vila. Mas o Tobirama discordava e o povo também não iria concordar ter o Madara como Hokage e líder da vila. Ele era perigoso demais. No fim das contas, o Hokage foi o Hashirama, e o Madara ficou isolado. Aquele sonho que eles criaram juntos já não parecia mais tão compartilhado assim. E foi nesse ponto que o Madara mudou. Começou a ver que a vila não era o que eles tinham imaginado, que os Uchihas estavam sendo deixados de lado, e que o Tobirama iria ser o próximo Hokage e não ele. Era simplesmente ver o Senju assumindo o controle da vila, e também o começo do fim para os Uchihas. E como era de se esperar, ele foi embora. Afinal, a maldição do ódio que os Uchihas carregam sempre em algum momento iria contra a vontade do fogo que Hashirama criou. Que, por sinal, a tal vontade do fogo que tanto falam em Naruto é um pouco mais profunda do que você poderia imaginar. Foi o próprio Hashirama que deu a forma e a ideia para isso. Ele acreditava que a vila deveria funcionar como uma família, e que todo mundo ali deveria lutar e proteger uns pelos outros. Até mesmo parece um discurso bonito de Hokage. A história também meio que incorporava essa ideia, já que ele priorizava o trabalho em equipe, um cara que acreditava que o amor era mais poderoso que a busca incessante do poder. Por isso o Hashirama levava essa ideia tão a sério. Mesmo sendo o mais forte do mundo, ele acreditava que o verdadeiro poder estava em proteger quem estava do lado dele. Essa filosofia virou a base da Vila da Folha, e virou também o símbolo do Hokage. O significado é claro. Mesmo depois da morte, a missão de proteger continua. A ideia é que os sonhos de uma geração sejam passados para a próxima. Continuar lutando mesmo depois de morrer. Transmitir seus sonhos e ideias para a próxima geração. Assim como o Asuma fez com Shikamaru, e também assim como o Hiruzen fez com o Naruto. Que, por sinal, o Naruto é a maior representação da vontade do fogo que temos nesse anime. E assim como o próprio Hashirama tentou fazer com o mundo. Só que nem todo mundo acreditava nessa visão. Madara achava que o povo nunca ia aceitar os Uchihas como parte dessa família. E que no fim, o ódio sempre ia ser mais forte que o amor. E é aí que entra o conflito central de tudo. A vontade do fogo versus a maldição do ódio. São as duas ideias que se chocam desde o começo da história. E que moldaram todos os protagonistas, vilões, batalhas e decisões. A vontade do fogo é sobre proteger a próxima geração. Já a maldição do ódio é ao contrário disso. Ela nasce quando um Uchiha perde alguém que ama. O sentimento de amor vira rancor. E esse ódio ativa o Sharingan, que cresce com o sofrimento. É um ciclo. Quanto mais dor, mais poder. Mas também mais estabilidade. O Uchiha vive para se vingar, e esquece o que realmente importava. Foi assim com Hidra, com Madara, com Obito, com Sasuke. Por isso a maldição do ódio sempre entra em choque com a vontade do fogo. Naruto e Sasuke só, teoricamente, repetiram a mesma luta que começou com Hashirama e Madara. Mas no final sabemos que Naruto conseguiu acabar com esse ciclo que iria acontecer com ele e o Sasuke de forma diferente. Só que esse não foi o caso do Hashirama e Madara. Quando Madara vai embora e Hashirama fica como Hokage, ele reúne os outros Kages, depois de um tempo. Que aliás copiará a ideia de construir uma vila como Konoha. E organiza uma reunião. E é nesse momento que o Hashirama comete o maior erro político da vida dele. Ele decidiu entregar as bijus. E se não fosse pelo Tobirama, não iria receber nenhum benefício disso. Ele pegou as criaturas mais destrutivas
do mundo, verdadeiras bombas vivas, e distribui pelos outros países. A ideia dele era simples: se todo mundo tiver uma besta com cauda, ninguém vai querer guerra. Mas o mundo não funciona assim. Dar poder por outro lado não garante paz, só equilíbrio instável. Ele só nivelou a ameaça, abriu mão de algo que mantinha sua vila protegida. É como se ele tivesse dito que confiava tanto nos outros que abriria mão de toda sua vantagem, mesmo sem saber se seriam aliados ou inimigos depois. A real é que, mesmo sendo um idealista, o Hashirama foi ingênuo nesse momento. Ele achava que só o fato de ter criado uma vila ia mudar o coração do mundo inteiro. E claro, não mudou. As grandes guerras ninjas que vieram depois são a prova de que essa decisão não construiu confiança nenhuma. Hashirama tinha força para controlar todas as bijus sozinho, mas não teve visão de longo prazo. Ele estava pensando na paz no agora, e esqueceu de garantir que essa paz durasse depois de que ele se fosse. Hashirama também era um deus entre os homens, né? Isso era um problema. Ele tinha tanto poder que parou de sentir o peso real das consequências. Ele acreditava que nada nem ninguém conseguiria ameaçar a vila com ele vivo, e o mundo sabia disso. O mundo não respeitava só o Hashirama, o mundo temia ele. Ninguém queria mexer com um cara que selava uma besta com cauda em uma manhã se quisessem. Só que esse tipo de confiança, ou melhor, de soberania baseada no próprio poder, iria acabar em algum momento. Já o Tobirama não. O Tobirama conheceu o que era ser apenas forte, num mundo onde existia alguém como Hashirama. Ele sabia o que era não ser invencível, e por isso foi mais cuidadoso. Enquanto Hashirama tentava manter a paz com ideais, Tobirama tentava garantir que ela durasse com estruturas. E é por isso que, mesmo que o Hashirama tenha sido o fundador, foi o Tobirama quem mudou a vila. Diferente do irmão, já estava um passo à frente. Ele não achava que bastava dar poder para os outros para criar equilíbrio. Por isso fez questão de negociar algo em troca pelas bijus. E isso criava um pequeno atrito entre os dois, porque o que o Tobirama via como racional, o Hashirama poderia ver como frieza. Mas os dois se respeitavam. Só que não é fácil manter equilíbrio entre razão e emoção. E era nesse cenário que Madara continuava se afastando. Hashirama tentou evitar o pior. Tentou conversar, mas a vila já existia. E agora ele não podia mais priorizar um amigo. Ele tinha uma aldeia inteira para cuidar. Foi aí que a ruptura aconteceu de vez, e Hashirama, mesmo com todo o peso emocional disso, sabia que não teria escolha além de lutar. Mesmo que fosse contra um amigo de infância, porque proteger a vila vinha antes de qualquer coisa. E foi isso mesmo que ele fez. Depois de várias lutas que tiveram, isso teria que ter um fim em algum momento. E foi logo um fim onde Hashirama tirou, entre aspas, a vida do Madara. Quando Hashirama perfura Madara no coração, ele fala algo bem interessante que diz muito sobre o personagem dele. Ele é um idealista? Sim. Ele é um cara legal? Também sim. Mas da mesma forma que o Itachi, ele estava disposto a sacrificar tudo pelo desejo dele. No caso do Itachi, era proteger o Sasuke a todo custo, mesmo que fosse ser odiado por ele e no final desejar o próprio fim da vida. Por isso o extermínio do clã. E no caso do Hashirama, era proteger a vila. Qualquer um que tente prejudicá-la, independente que seja um amigo, um familiar ou mesmo meu próprio filho, eu não perdoarei. Isso foi dito por ele para Madara, um amigo que ele já havia tentado salvar a qualquer custo. Só que tem uma coisa que nunca foi explicada direito. Como é que o Hashirama morreu? Ele era o ninja mais forte da história, derrotou Madara com Kurama e tudo, selava bijus, usava o modo sábio, tinha regeneração sem selo de mão e simplesmente morreu? O mangá nunca mostrou como foi. Não tem flashback nem registro de uma última luta. Nem o Tobirama comentou a morte do próprio irmão. Por isso surgiram várias teorias. A mais comum, morreu de velhice. Ou por alguma doença misteriosa que nem a medicina ninja conseguiu curar. Esse último eu acho impossível, porque as células dele eram usadas para curar doenças e melhorar o corpo. Então uma doença eu acho bem difícil. Pode ser que talvez o uso exagerado do Mokuton ou Matsubi tenha feito algo contra ele, ou a própria regeneração dele fez isso, porque essa habilidade dele fazia com que suas células se dividirem tanto que acabou com ele. Outros acham que ele morreu em batalha, talvez protegendo a vila de algo que nunca foi revelado, nada confirmado, claro, mas Naruto tem muitos mistérios sem respostas. Mas tem uma coisa que a história deixa bem claro, é que o Hashirama não era só um ninja que sorria, fazia piada sem graça e era otimista demais. Ele era o cara que carregava a responsabilidade do mundo nas costas, e mesmo assim, continuava acreditando que dava para mudar. Isso não é burrice, apenas ingenuidade e coragem. Uma coragem que muita gente não teve, nem Madara, nem os outros Hokages, mas principalmente é um tipo de ingenuidade. Por mais que fosse um gênio na luta, Hashirama tinha dificuldade para enxergar a malícia dos outros. Confiava demais no bom senso das pessoas. E o mundo ninja não funciona assim. E o Hashirama era tudo isso, gênio, herói, líder e também, em certos momentos, ele acreditava que os outros Kages iam pensar como ele, o que veriam valor em proteger crianças e construir algo seguro no mundo todo. Mas nem todos queriam o mesmo. Para muitos líderes, o que importava era poder. E Hashirama deu esse poder, mas isso não apaga quem ele era. Essa empatia era o que fazia ele ser diferente. Ele era quase como uma figura paterna para a vila. E isso ficava claro em cada decisão que ele tomava, até nas erradas. Mesmo nas discussões com Tobirama, o objetivo era o mesmo. Um achava que proteger era criar regras, o outro achava que era confiar. É por isso que os dois funcionavam bem juntos, mesmo discordando o tempo todo. E por mais que fosse um símbolo de paz na hora da luta, ele não hesitava. Parecia que quando começava uma luta, o lado pacífico dele desaparecia. Esse contraste era o que chamava a atenção no Hashirama. Tranquilo fora da luta, direto dentro dela. E claro, tem as células do Hashirama, porque elas viraram uma solução para tudo no universo de Naruto. Dan, Obito, Yamato
Yamato, Madara, Zetsu, até o Naruto em certo momento. Se algo era biologicamente impossível, jogava umas células do Hashirama e estava resolvido. Isso se tornou apenas um recurso narrativo. Mesmo morto, foi usado em experimento atrás de experimento, e quase sempre dava ruim. Mas se tem algo que ninguém pode negar, é o legado que ele deixou. E mesmo com erros, porque sim, ele errou e muito, o sonho dele não morreu. Hashirama não viveu para ver a paz que queria, mas viveu bastante para começar. Ele foi o pilar disso, pelo menos. Ele era um bom homem, disso ninguém duvida. Ele era compassivo, tinha carisma e acreditava de verdade que a paz era possível. Mesmo depois de perder irmãos, de ver crianças virando armas, de crescer no meio da guerra, ele ainda sonhava. Mas às vezes, só isso não basta. Hashirama foi um símbolo. Mas um símbolo não é o mesmo que um líder preparado para sustentar um sistema. Ele foi quem uniu os clãs, mas quando a base do mundo começou a desmoronar, ele não tinha estrutura, só fé. E o problema é que o mundo Shinobi nunca se sustentou só com fé. Hashirama não era um Hokage ruim por causa de suas falhas, mas talvez por causa da sua grandeza. Ele era tão forte, tão acima de tudo e todos, que não precisou lidar com as dificuldades que o resto do mundo enfrentava. Ele não teve que pensar em planos de contingência, porque sempre foi a própria contingência. Ele não teve que arquitetar as defesas da vila, porque ninguém ousaria atacar enquanto ele estivesse vivo. Só que líderes não vivem para sempre, a menos que o líder seja o Orochimaru, aí sim. E no momento em que Hashirama caiu, o que sobrou não foi uma vila estruturada, foi um campo de batalha pronto para mais uma guerra, e ela veio. Quem sustentou a Vila da Folha não foi o poder do Hashirama, foi o próprio Tobirama. Foram os sistemas, as regras, a frieza que o irmão dele teve que desenvolver justamente porque ele não era um deus. No fim das contas, Hashirama não falhou por falta de força, falhou por excesso. E se você gostou desse vídeo, fica atento porque isso aqui foi só a primeira parte de uma playlist que tô criando, onde eu vou analisar todos os Hokages. Depois disso, a ideia é expandir. Os senseis Konoha, como Kakashi, Gaia, Suma, a Kurenai, talvez. Vamos ver se tem alguma coisa ali, mas provavelmente vai ter. A Akatsuki também vai ter, porque, convenhamos, é a Akatsuki. E aí Madara, Obito, as equipes da vila ou das vilas, personagens ignorados, injustiçados, amados, odiados. E comenta aí embaixo qual Hokage você acha que pode aparecer depois do Hashirama. Pode ser que eu faça eles de forma aleatória, de forma linear. Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.